Eu sei o que é olhar para uma situação e sentir que tudo acabou, que a decisão já foi tomada, que não há mais recurso, que a última palavra já foi dita e que o máximo que resta é aceitar em silêncio e seguir em frente carregando o peso do que foi perdido. Existem momentos em que a vida parece carimbar algo como definitivo. Um contrato encerrado, uma resposta negativa, um diagnóstico fechado, uma porta que se fecha de forma tão firme que parece ecoar por dentro da alma. A sensação é de que o ciclo terminou sem possibilidade de retorno. E quando isso acontece, o coração tenta se preparar para viver com aquela ausência, com aquela frustração, com aquele ponto final. Mas o Salmo 126 nos apresenta um cenário completamente diferente da lógica humana. Ele começa declarando que, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o povo ficou como quem sonha. Isso significa que havia uma condição estabelecida, uma realidade consolidada, um cenário aparentemente irreversível. O exílio era real, a dor era real, a perda era real, a distância da terra prometida era real, e ainda assim, Deus interveio. Restaurar a sorte é mais do que consolar. É reverter uma condição, é mudar um estado que parecia fixo, é transformar um destino que já havia sido aceito como permanente. O povo já estava adaptado ao cativeiro, já tinha aprendido a sobreviver longe de casa, já tinha organizado a vida dentro da limitação. Mas Deus decidiu que aquele não era o fim da história. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não é que você não tenha fé, não é que tenha deixado de crer, mas você começou a se adaptar à perda. Começou a reorganizar a vida sem aquilo que foi tirado. Começou a aceitar que aquela decisão era definitiva. E silenciosamente, seu coração foi diminuindo a expectativa. Só que Deus não se move apenas dentro do que você considera possível. Ele trabalha além da resignação humana. Ele age além do que foi protocolado, assinado, determinado ou concluído. O Salmo 126 diz que, quando a restauração aconteceu, a boca se encheu de riso e a língua de cânticos de alegria. Isso revela que a reversão foi tão inesperada que parecia um sonho. Não foi algo previsível. Não foi fruto de estratégia humana. Foi intervenção divina. Existe algo importante aqui. Deus não apenas consola quem perdeu. Ele também pode reverter aquilo que parecia perdido. A Bíblia está repleta de histórias que comprovam isso. José foi vendido como escravo, e sua história parecia ter sido selada pela traição. Anos depois, Deus transformou a sentença de rejeição em posição de governo. Ana recebeu um diagnóstico de esterilidade implícita pela própria realidade da época, mas Deus reverteu aquela condição e transformou lágrimas em testemunho. Ezequias recebeu uma palavra de morte iminente, mas, ao clamar, viu a decisão ser revista e seus dias serem prolongados. Isso revela que existe uma dimensão da soberania de Deus que ultrapassa decretos humanos e diagnósticos naturais. Talvez o que você enfrenta seja algo oficial. Talvez haja documentos, números, relatórios, decisões assinadas. Talvez alguém com autoridade tenha dito que não há mais o que fazer. Mas, acima de qualquer autoridade terrena, existe um Deus que governa sobre todas as coisas. Quando ele decide restaurar, estruturas começam a se mover. O que parecia travado começa a destravar. O que parecia encerrado começa a ser reconsiderado. O que parecia perdido começa a reaparecer sob nova perspectiva. O Salmo 126 também fala sobre os que semeiam com lágrimas e colhem com alegria. Isso significa que, mesmo durante o sofrimento, houve fidelidade, houve oração, houve perseverança, houve sementes lançadas no solo da dor. Talvez você tenha chorado sozinho, talvez tenha orado sem ver resposta imediata, talvez tenha sentido que suas palavras batiam no teto, mas nenhuma lágrima foi desperdiçada. Cada lágrima foi semente, cada oração foi registro, cada ato de fé em meio à frustração foi plantio.
A colheita não acontece no mesmo dia da semeadura. Existe um tempo invisível de germinação, um processo subterrâneo que ninguém vê. A semente parece esquecida, mas está sendo transformada internamente. Hoje pode ser o dia em que aquilo que estava invisível começa a romper o solo. Deus está revertendo uma decisão que parecia definitiva, não apenas externamente, mas internamente. Porque antes da reversão acontecer fora, ela precisa ser restaurada dentro de você. A esperança precisa ser reacendida. A confiança precisa ser reposicionada. Existe uma diferença entre aceitar a realidade atual e decretar que ela é permanente. Você pode reconhecer o que aconteceu sem concluir que acabou para sempre. O exílio parecia permanente. A escravidão no Egito parecia permanente. A cruz parecia permanente. Mas Deus nunca se limita à aparência do momento. Às vezes, Ele permite que algo chegue ao limite para mostrar que o limite humano não é o limite dele. Se você ainda sente um desejo profundo de ver essa situação mudar, isso pode ser mais do que teimosia emocional. Pode ser fé preservada. Pode ser o Espírito lembrando que a história ainda não terminou. Continue ouvindo com atenção. Não abandone essa oração agora. Algo está sendo ajustado enquanto você escuta. Sua mente está sendo alinhada novamente com a possibilidade da intervenção divina. Deus não está preso ao que foi decidido ontem. Ele não é surpreendido por relatórios. Ele não é impedido por negativas. Ele não se curva diante de estatísticas. Quando ele decide restaurar, o impossível começa a perder força. Talvez a reversão não aconteça da forma exata que você imaginou. Talvez Deus não apenas devolva, mas melhore. Talvez Ele não apenas reabra a mesma porta, mas conduza você a uma porta maior. Porque a restauração de Deus não é apenas retorno. Muitas vezes é avanço. O povo de Sião não voltou simplesmente ao ponto onde estava antes. Voltou transformado, voltou consciente, voltou com testemunho. A dor não foi em vão. O tempo no exílio não foi desperdício. Foi preparação. Se esta palavra está alcançando você, fortaleça sua fé agora. Declare dentro de si que a decisão final pertence a Deus. Permita que essa convicção substitua a resignação. Ainda não acabou. O que parecia definitivo pode estar sendo revisto nos céus. O que parecia irreversível pode estar sendo redesenhado. O que parecia sentença pode se tornar testemunho. Deus ainda escreve histórias de restauração, e Ele ainda transforma pontos finais em recomeços cheios de alegria. Há momentos em que a alma entra em um tipo de silêncio estranho. Não é ausência de fé, mas cansaço. Não é incredulidade, mas esgotamento emocional. Depois que uma decisão parece definitiva, algo dentro de você começa a se reorganizar para sobreviver à nova realidade. Você aprende a não tocar mais no assunto. Aprende a não criar expectativa. Aprende a dizer para si mesmo que já aceitou. Mas no fundo, ainda existe uma pergunta ecoando. Será que realmente terminou assim? O Salmo 126 não ignora o tempo da dor. Ele reconhece que houve lágrimas. Reconhece que houve semeadura em meio ao choro. Isso significa que o período de perda foi real. O sofrimento não foi imaginário. A frustração não foi pequena. O povo experimentou o peso do exílio, a distância da promessa, a sensação de ter sido arrancado do lugar onde deveria estar. Talvez você também tenha sentido que algo foi arrancado da sua vida. Uma oportunidade que parecia certa, um projeto que estava estruturado, uma relação que parecia sólida. E quando a decisão veio, não houve espaço para negociação. Foi como se o martelo tivesse sido batido e a sentença encerrada. Mas há algo que o Salmo 126 revela com profundidade. Deus trabalha em ciclos que os homens não conseguem prever. O exílio não foi eterno. O cativeiro não foi permanente. A fase difícil teve início, meio e fim. Enquanto o povo estava longe de casa, parecia que nada estava acontecendo. Mas, nos bastidores,
Deus estava movendo circunstâncias políticas, levantando líderes, reorganizando cenários históricos. A restauração não começou no dia em que eles atravessaram de volta para Sião. Começou muito antes, quando Deus decidiu agir. Isso é importante para você entender hoje. A reversão pode já ter começado, mesmo que você ainda não veja sinais visíveis. O que parece parado pode estar sendo ajustado em níveis que você não alcança. Conversas podem estar acontecendo sem que você saiba. Corações podem estar sendo tocados sem que você perceba. Estruturas podem estar sendo reposicionadas enquanto você pensa que tudo está imóvel. O texto diz que os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com alegria trazendo seus feixes. Isso mostra movimento contínuo. Mesmo chorando, continuaram andando. Mesmo sofrendo, continuaram plantando. Talvez você não tenha parado completamente. Mesmo decepcionado, continuou trabalhando. Mesmo ferido, continuou sendo íntegro. Mesmo frustrado, continuou orando. Cada passo dado nesse período não foi em vão. Existe uma diferença entre sofrer e desistir. Você pode ter sofrido, mas ainda está aqui, ainda está buscando, ainda está ouvindo esta oração. Isso significa que a semente da fé não morreu. Quando Deus reverte uma decisão, Ele não apenas devolve algo, Ele honra a perseverança silenciosa. Ele transforma lágrimas acumuladas em colheita abundante. Pode ser que a decisão que você enfrenta tenha afetado sua identidade. Talvez você tenha começado a se definir pela perda. Eu sou aquele que perdeu aquela oportunidade. Eu sou aquele que recebeu aquela negativa. Mas Deus não permite que um episódio defina quem você é. O exílio não definiu Israel. Foi apenas uma fase da história. A decisão que parecia definitiva não tem autoridade para definir seu futuro. Ela pode ter afetado um capítulo, mas não controla o livro inteiro. Existe algo poderoso acontecendo quando você decide não fechar o coração completamente. Quando você ainda deixa uma pequena fresta de esperança aberta. Quando você ainda diz, mesmo que em voz baixa, que Deus pode intervir. Essa pequena fresta é suficiente para que a luz entre. Talvez você tenha parado de orar especificamente sobre essa situação porque doía demais. Mas hoje essa oração reacende algo. Não como ilusão, mas como confiança restaurada. O Salmo 126 mostra que a restauração gerou testemunho público. As nações disseram, grandes coisas o Senhor fez por eles. Isso significa que a reversão foi evidente. Não foi algo interno apenas. Tornou-se visível. Deus não tem dificuldade em mudar cenários públicos. Ele não depende da aprovação de quem decretou a decisão inicial. Ele não precisa pedir permissão para agir. Se for necessário, ele move autoridades. Se for necessário, ele altera prazos. Se for necessário, ele cria caminhos onde não havia alternativa. Mas existe também uma verdade profunda. Às vezes a reversão não é simplesmente voltar ao que era antes, mas transformar o que parecia perda em algo maior do que o original. O povo voltou diferente. Voltou mais consciente da dependência de Deus. Voltou mais fortalecido espiritualmente. A dor produziu maturidade. Talvez se aquela decisão não tivesse acontecido, você não teria desenvolvido a resistência que tem hoje. Não teria aprendido a confiar de maneira mais profunda. Não teria amadurecido em áreas que antes estavam frágeis. Isso não significa que a perda foi boa, mas significa que Deus foi maior do que ela. Enquanto você escuta, permita que essa verdade se estabeleça. A decisão humana não é soberana. A palavra final não foi dada ainda. Pode ter havido um comunicado oficial, mas não houve decreto celestial encerrando sua história. Se algo dentro de você está começando a se alinhar novamente com a esperança, segure isso. Não descarte como ingenuidade. Pode ser o Espírito Santo reacendendo convicção. Continue até o fim. Não interrompa agora. Porque o que Deus está construindo dentro de você neste momento é a base para sustentar a alegria quando a reversão se manifestar.
A noite pode ter parecido longa. O período de espera pode ter sido desgastante. Mas o Salmo 126 prova que tempos difíceis não são eternos. Deus ainda transforma exílios em retornos. Ainda transforma lágrimas em colheita. Ainda transforma decisões definitivas em testemunhos inesperados. E aquilo que parecia fechado pode estar mais próximo de ser reaberto do que você imagina. Chegamos ao ponto mais delicado dessa jornada. O momento em que a fé precisa ser mais forte do que a lembrança da decisão que feriu você. Porque é fácil acreditar antes do decreto. É fácil confiar antes da negativa. O verdadeiro desafio começa depois que algo parece oficialmente encerrado. O Salmo 126 não é apenas um cântico de alegria. É um testemunho de reversão depois de um período considerado perdido. O povo não estava celebrando uma pequena melhora. Estava celebrando uma mudança radical de cenário. Algo que parecia consolidado foi desfeito. Algo que parecia definitivo foi revertido. E é exatamente isso que esta oração declara sobre a sua vida. A decisão que parecia final não tem poder eterno. Ela pode ter produzido dor, mas não determina o desfecho. Pode ter criado um silêncio, mas não encerrou a promessa. Pode ter fechado uma fase, mas não anulou o propósito. Existe uma diferença entre o que foi permitido acontecer e o que foi determinado como destino permanente. Nem tudo o que acontece é o fim. Algumas situações são travessias. Enquanto o povo estava no exílio, parecia que Deus estava distante. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência de ação. Muitas vezes, Ele trabalha em níveis que não conseguimos perceber. Ajusta circunstâncias invisíveis. Move estruturas políticas. Toca corações de pessoas estratégicas. Prepara o ambiente para uma virada completa. Talvez você tenha interpretado o silêncio como abandono. Talvez tenha entendido a demora como negativa definitiva. Mas o Salmo 126 prova que o tempo de espera pode ser apenas preparação para um retorno maior. A restauração foi tão intensa que eles disseram que parecia um sonho. Isso significa que a realidade superou a expectativa. Não foi apenas voltar ao normal, foi experimentar algo que ultrapassava o que tinham imaginado. Deus não é limitado pela decisão que você recebeu. Ele não está preso à assinatura que foi feita. Ele não depende da opinião que foi formada sobre você. Ele é soberano sobre sistemas, autoridades e circunstâncias. Se for necessário, ele muda cenários improváveis. Se for necessário, ele cria caminhos alternativos. Se for necessário, ele transforma a rejeição em reposicionamento. Mas existe algo essencial aqui. Antes da reversão externa, Deus fortalece você internamente. O Salmo fala de alegria, mas essa alegria veio depois de um período de lágrimas. Isso significa que houve amadurecimento no processo. Talvez, se a decisão não tivesse sido tomada, você não teria buscado a Deus com tanta intensidade. Talvez não teria desenvolvido resistência espiritual. Talvez não teria aprendido a depender menos das estruturas humanas e mais da fidelidade divina. Nada foi desperdiçado. Cada oração feita em meio à frustração foi registrada. Cada noite de dúvida foi vista. Cada lágrima foi considerada. Deus não ignora sofrimento fiel. E agora, enquanto você ouve esta parte final, algo está sendo selado dentro de você. Não é apenas esperança emocional. É convicção espiritual. A decisão pode ter parecido definitiva, mas não foi final no céu. Continue firme esta semana. Não permita que o passado recente determine sua postura atual. A reversão pode acontecer de forma inesperada. Pode surgir por meio de uma nova oportunidade. Pode vir como uma reconsideração. Pode se manifestar como um redirecionamento que, no fim, será melhor do que o plano original. Às vezes, Deus reverte exatamente a mesma situação. Às vezes, Ele oferece algo superior. Mas sempre Ele permanece fiel. Se essa mensagem está confirmando algo dentro de você, escreva nos comentários: Deus ainda reverte. Declare isso como posicionamento de fé.
não como superstição, mas como confiança na soberania divina. Permaneça alinhado com a palavra. Continue buscando. Continue caminhando. Continue semeando, mesmo que ainda existam lembranças da dor. O salmo termina com colheita, com retorno, com alegria restaurada, e sua história não terminará em frustração. A decisão pode ter parecido definitiva, mas o Deus que você serve ainda está escrevendo o próximo capítulo, e quando ele terminar, você olhará para trás e perceberá que aquilo que parecia ponto final foi apenas o início de uma restauração muito maior.